Olá, graça e paz, estamos juntos para mais uma pastoral semanal. Hoje quero compartilhar com você a respeito da disciplina espiritual do jejum. O jejum é uma disciplina espiritual bíblica. Homens de Deus como Moisés, Davi, Elias, Esther, Daniel, Ana, Paulo também jejuaram. Homens de Deus no decorrer da história da igreja, como Martinho Lutero, John Wesley, John Calvino, Charles Wesley e muitos outros. Se todos esses homens sentiram a necessidade do jejum, certamente não podemos abrir mão dele. Os evangelhos mostram que o próprio Jesus praticou o jejum. E lemos em Atos que os líderes da igreja também jejuavam. Registros históricos dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou presente como prática dos crentes muito tempo depois dos apóstolos. O jejum, portanto, deve ser parte de nossas vidas e praticado de forma equilibrada dentro do ensino bíblico. Agora, não veja o jejum como uma espécie de penitência que você faz com o intuito de persuadir a Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar com certeza mudará você. Vai lhe ajudar a ser mais sensível ao Espírito de Deus. O jejum não atinge a Deus, mas toca em nossa carne. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco, mas ele está relacionado à nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne e do corpo. O jejum desperta o nosso espírito, pois mortifica a carne. Quando jejuamos, o corpo se abate e o nosso espírito se levanta. O propósito primário do jejum é mortificar a carne para nos fazer mais sensíveis ao Espírito Santo. Não pense, porém, que o jejum tem algum poder nele mesmo, como uma espécie de poder mágico. Não tenha fé no jejum, tenha fé em Deus. O jejum intensifica a nossa comunhão com Deus por meio da oração e também demonstra a intensidade do nosso desejo por aquilo que estamos buscando diante de Deus. Se jejuamos para buscar intimidade, isso mostra que ansiamos pelo Senhor mais do que pela comida. Como a maior parte de nossos problemas, a compreensão do jejum é basicamente uma questão de perspectiva. Se a perspectiva está errada, tudo se torna um erro. Há pessoas que não são maduras o suficiente para jejuar. Na verdade, elas nem podem jejuar, porque veem o jejum de uma forma carnal. Por exemplo, algumas pessoas fazem da oração uma obra da lei. Pensam que serão aceitas pelo Senhor pelo seu muito orar, ou se sentem condenadas quando não oram. Isso é ruim. Mas não devemos deixar de orar porque alguns usam a oração de forma legalista e religiosa. O mesmo se aplica ao jejum. Muitos fazem dele um tipo de barganha com Deus, o que está fora do Evangelho, mas nem por isso deveríamos deixar de jejuar. Você deve se perguntar: eu tenho maturidade para jejuar? Antes de jejuar, você precisa compreender claramente as bases da nova aliança. Sem isso, o jejum se torna algo meramente religioso. Se você acha que o jejum é para torná-lo mais justo, aceitável ou agradável a Deus, então você não pode jejuar. Nós fomos justificados pela fé, inteiramente confiados na obra consumada de Cristo. Se você acha que vai merecer algo de Deus depois de jejuar, para o seu próprio bem, eu recomendo que não jejue. Aprenda primeiro a receber as bênçãos de Deus unicamente pela graça, mediante a fé na obra consumada de Cristo. Se você crê que o jejum fará com que você esteja mais perto de Deus, então pare de jejuar. Nós somos aproximados pelo sangue de Jesus. Se você jejua para comprar a bênção de Deus, você deveria parar de jejuar. Ele já nos deu todas as suas bênçãos inteiramente pela graça.
Precisamos simplesmente crer que já somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Todas as bênçãos de Deus, como a salvação, a saúde, a libertação e a provisão, vêm a nós pela graça e somente pela graça mediante a fé. Eu costumo definir o jejum como oração intensificada. Tempo de jejum é tempo de intensificar na oração. O jejum anda de braço dado com a oração. Sem oração, o jejum perde o seu sentido espiritual. É para aqueles que não estão satisfeitos e desejam desfrutar mais do Senhor. É para aqueles que querem mais da graça de Deus. É para aqueles que se sentem verdadeiramente famintos por Deus. Fique